Boa noite a todos. Estamos novamente unidos em coração, em nome da União Espírita Mineira, para mais um estudo semanal. Desta vez, através da área de assistência e promoção social espírita. Eu sou Graça, coordenadora adjunta APSI-UEM. E para iniciar a atividade de hoje, vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade deste momento, e que possamos estar todos aqui no mesmo sentimento de amor, para que os propósitos divinos aqui almejados sejam alcançados. Que Jesus abençoe todos os lares aqui representados, levando-lhes a misericórdia divina. Que toda a humanidade possa ser envolvida pela energia amorosa do Cristo, especialmente os irmãos que estão atravessando dores e sofrimentos maiores, que sejam acolhidos fraternalmente, recebendo a misericórdia do Pai. Que Jesus abençoe os nossos corações, trazendo a todos nós a paz. E para iniciar, antes de prosseguirmos, gostaríamos de apresentar e agradecer ao Grupo de Estudos Surdos Espíritas, GES, pela parceria, através das intérpretes de Libras que acompanham nossa atividade. A intérprete de hoje é a Cirlei. Mais informações vocês podem acompanhar no texto aqui embaixo no vídeo e ao longo da noite, no rodapé da transmissão. E dando início à atividade de hoje, que será um estudo com perguntas e respostas comentadas com o tema Assistência Inclusiva. Quem estiver nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, é só colocar no chat que vamos abrir para respondê-las depois da terceira pergunta feita aqui por mim. Quem está aqui hoje para compartilhar conhecimentos são a equipe CRESUL. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vladas, presidente do 23º CRE, Santa Rita do Sapucaí. Ô, Graça, eu que agradeço imensamente o convite. Uma grande alegria estar com vocês aqui, principalmente para a gente estar debatendo, conversando, aprendendo juntos sobre esse tema tão importante que é assistência inclusiva, né? Então, eu te agradeço imensamente o convite e espero que a gente tenha um bate-papo bastante gostoso, tal, que o pessoal que esteja assistindo, né, possa estar compartilhando as ideias conosco via o chat e a gente possa aprender juntos. Nós que agradecemos. E o Divino, coordenador regional Sul. Boa noite a todos, boa noite. Eu me chamo Divino Aladir, moro em Piumhi, Minas Gerais, e a gente está aqui hoje com alegria imensa, ajudando o pessoal do CRE Sul Minas, nesse estudo de hoje, onde a ideia é todos aprenderem, todos ensinarem.
E agradeço também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje, junto com todos vocês. Alegria imensa. Eu quero dizer para vocês que os materiais da assistência, o documento de orientação à ápice, a campanha deste documento de orientação com vídeos gravados e elaborados pelos CREs, o livreto de referências doutrinárias da área e outros documentos interessantes estão no site da União. Acessem lá. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é assistência inclusiva nas casas espíritas? Vladas, você poderia responder? Claro, posso sim. Então, vamos pensar, refletir um pouquinho, né, sobre essa pergunta, né, assistência inclusiva. Ou seja, nós estarmos, de alguma forma, assistindo, amparando a inclusão. Então, é um tema bastante interessante, né, essa pergunta, e muito importante para a doutrina espírita, né, porque, vamos raciocinar comigo, né, quem que a gente inclui? A gente precisa incluir aqueles que, de alguma forma, estão excluídos. Né, estão excluídos, não têm condição de participar, por um motivo ou por outro, né, das casas espíritas, do movimento espírita, da confraternização e de diversas outras formas. Então, daí a gente pensa, né, como que é importante a gente estar refletindo sobre formas de inclusão. E a grande questão que eu penso, sabe, graça, divino, o grande problema é que a gente não tem ideia de quem está sendo excluído. Muitas vezes a gente não tem essa ideia clara. E é por isso que é tão importante que a gente tenha programas de assistência inclusiva, né, como a área de promoção social, de assistência e promoção social tem promovido, né, debates como esse, para que a gente possa refletir quem que não está sendo incluído. Então, eu penso assim que é um tema bastante importante, né? E quando a gente fala, então, inclusão na casa espírita, eu acho que a gente pode pensar nisso numa amplitude bem grande, né? Tanto com relação às questões sociais, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa, já vi pessoas falarem que não vão na casa espírita porque acham que só gente rica que vai lá. Então, ela se sente excluída, alguma coisa está excluindo ela, né? E a gente pode ir para outras questões também, pessoas, às vezes, com as questões de gênero, ela se sente muito, às vezes, incomodada, às vezes o centro espírita não consegue enxergar, né, a necessidade de inclusão, a questão da deficiência também, pessoas que não têm, às vezes, como ir de forma presencial na casa espírita, né, e diversas outras dificuldades, né, que as pessoas podem apresentar. Isso tudo, a casa espírita precisa, os dirigentes espíritas, os coordenadores precisam pensar, né, de forma estruturada de como acolher todas essas pessoas, né? Então, assistência inclusiva no centro espírita é a gente pensar em como está incluindo todos eles. E só para eu finalizar, Graça, assim, que eu acho muito importante, muitas vezes a casa espírita ela pode criar um programa de inclusão, né, que eu chamo de assistência inclusiva consciente, ou seja, conscientemente a gente tem uma estrutura de inclusão, mas o grande desafio subliminar, né, será que o meu coração está incluindo? Né, porque a inclusão vem com a fraternidade, né, sem fraternidade não tem inclusão. Então, eu posso ter, às vezes, rampa de acesso, uma série de coisas, mas meu coração não está incluindo. Então, acho que o pensamento tem que ser bem amplo. Seu microfone está desligado, Graça. É a sensibilidade que nós temos que desenvolver para abranger, né, tudo isso. Divino. Então, na hora que eu vi o título Assistência Inclusiva, eu fui procurar no dicionário, na Wikipédia, o que seria a palavra assistência. É o ato de assistir, de estar presente, de ajudar, de dar auxílio. E o que seria inclusiva? É a ação de inserir, de acrescentar algo, de incluir.
de não deixar de lado. Abrange, integra ou compreende, né? Nós todos já sabíamos disso, mas na questão aqui do significado das palavras, tem muito mais coisas que a gente pode estar integrando nessas duas palavrinhas, né? E procurei também Casas Espíritas. É uma entidade filantrópica que desenvolve suas atividades com base na doutrina espírita. Também todos nós já sabemos disso. E quais são as funções, as principais funções dessas casas espíritas? Acolher, consolar, esclarecer, orientar e integrar todas as pessoas que chegam nessas casas. Esse todas, inclusive, estava em negrito e maiúsculo. Principalmente essas primeiras, acolher e integrar. Nós temos que dar esse acolhimento a todas essas pessoas com necessidades específicas que chegam nas casas espíritas, integrá-las ao nosso meio, ao meio da casa espírita, ao meio do movimento espírita. Então, assim, aquelas pessoas, na maioria das vezes, surdo-mudos, cegos, com síndrome de Down, autismo, é muito importante acolher essas pessoas, integrar essas pessoas nas casas espíritas. E, se possível for, buscar os conhecimentos e, junto com os familiares, fazer um planejamento, conversar com eles, trocar de ideia com eles, opiniões, porque a partir do momento que a família se sente segura daquela pessoa estar indo à casa espírita, daquela pessoa ser acolhida na casa espírita, e que ela, da família ter a certeza que ela vai ser inserida na casa espírita, a família também vai ser uma grande parceira da casa espírita. Liga o microfone, Graça. Vamos para a segunda pergunta. Por que é importante promover a assistência inclusiva nas casas espíritas? É o Vladas. Beleza, obrigado, Graça. Então, eu penso, sabe, que é importante a gente lembrar que nós viemos de um histórico de exclusão, certo? Eu, pelo menos, que já estou chegando à casa dos 50, eu nasci nas escolas lá, na quarta série, quinta série, oitava série, eu nunca tinha escutado nada sobre inclusão naquela época. Pelo contrário, né, as pessoas que às vezes tinham dificuldades de locomoção e várias outras dificuldades, elas eram muito excluídas, e não só essas pessoas, né, muito bullying na escola, isso também é uma forma de exclusão. Então, o que acontece? As casas espíritas também, né, elas não têm esse histórico. Então, olha só, é super importante, né, que a direção das casas espíritas comece a pensar, né, sobre como estruturar essa questão da acessibilidade e da inclusão. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu vivenciei recentemente, uma palestra que estava acontecendo, numa instituição de ensino, e aconteceu o seguinte: tinha 2 professoras de Libras, né, uma para cada aluno, né, eram 2 alunos, uma para cada aluno, e a professora traduzindo individualmente para cada aluno. A instituição tinha 2 professores de Libras, mas a palestra que foi realizada não tinha tradutor de Libras. Então, assim, depois que houve esse evento, né, a instituição teve uma reflexão: nossa, nós tínhamos duas professores aqui, né, para 2 alunos, e não tínhamos
a transmissão em Libras. Olha só, não é por maldade que foi feito isso, porque tinha estrutura. É pelo fato de que, historicamente, né, não se tinha essa ideia, essa concepção, né, da inclusão. Então, por isso que eu digo assim, que as leis, né, a sociedade, de alguma forma, ela está fazendo com que as instituições, não somente as casas espíritas, iniciem um processo de reflexão profundo sobre a inclusão. Né? Então, a lei é um primeiro, como a gente pode dizer assim, empurrãozinho para a gente. Né? Mas quando a gente fica muito preso na lei ou nas coisas que têm que ser feitas assim de forma mais burocrática, a gente esquece, às vezes, a necessidade da inclusão, que é muito particular. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que está precisando ser incluída acaba sendo esquecida. Né? Então, por isso que é muito importante, né, a gente promover assistência inclusiva à casa espírita, de forma que a casa espírita, como um todo, comece a refletir e mudar esse histórico de exclusão. É isso, Graça. Ok, divino. Eu também achei muito significativo as colocações que o Vladas fez aí. E é importante também essa inclusão para essas pessoas que têm essas necessidades específicas, elas não se sintam excluídas. Porque isso é muito importante. Já que muitas vezes eles são esquecidos de ações feitas pela sociedade. Não é? Porque a sociedade esquece que eles existem. A palavra é dura, é difícil, mas na maioria das vezes, é a realidade. Hoje já mudou muito, mas antigamente não tinha tanto. Tinha um evento, não tinha uma acessibilidade, não tinha um tradutor de Libras, não tinha algo do gênero. Né? Se bem que isso hoje já mudou bastante. Antes era muito pior. E hoje é conscientização de que nós somos todos iguais e temos os mesmos direitos, já abriu muitas portas para essas pessoas, com essas necessidades específicas. Né? O preconceito hoje é menos, mas ainda tem o preconceito. E uma das piores dores dessas pessoas é sentirem na pele o preconceito. Então, temos que trabalhar muito em cima disso, principalmente esses dirigentes de casas espíritas, essas pessoas que trabalham no dia a dia em casas espíritas, porque quando eu era pequeno, eu lembro que a gente via esse pessoal com síndrome de Down e a gente ria deles. Juntava aquela turma de moleque e começava a rir deles. E hoje isso é uma coisa, e naquela época não tinha, os pais não tinham aquela consciência que eram todos iguais, né? Que a gente não podia fazer isso. Hoje, os pais têm muito mais consciência. Por quê? Porque são mais informados também. E a informação e o conhecimento hoje chega primeiro de tudo. Porque se você faz uma ação hoje, você não tem como falar que você não tem conhecimento, informação que você não pode fazer aquilo. Antigamente, sim, antigamente podia-se fazer aquilo. Hoje, não mais. E eu recebi um material da Graça sobre essa inclusão, e uma pergunta lá com a resposta me chamou muita atenção. Muito, muito. Eu fiquei refletindo nisso hoje o dia todo. Eu vou ler ela aqui, ela é pequenininha. Quando pensamos na diversidade, neste ser que tem a deficiência, aquele corpo físico, o que é a deficiência? A deficiência é projetada pela lesão. Aquele corpo físico tem uma lesão. Um não funcionamento. Nada mais que isso. Tem o corpo que lhe é necessário para a sua evolução. Sua necessidade.
mas dentro de nós temos um ser, espírito com sede e vontade de crescer, evoluir, ir além, buscar sua evolução. Eu achei muito profundo essa pergunta e essa resposta. Se nós não tivermos essa inclusão, se nós não tivermos esse acolhimento, como que vão ficar esses espíritos? É uma pergunta para a gente pensar e para a gente refletir. Divino. É isso, cara. Divino. Você está falando aí, eu estava raciocinando aqui, né? Divina e graça, né? Até quando a gente vai ter que esperar, de repente, ter alguém da família, né, com uma dificuldade específica, para nos chamar a atenção da necessidade da inclusão, né? Quer dizer, tem que, ou às vezes a gente mesmo, né, tem alguma dificuldade e a gente, aí sim prestar atenção. Não, né? A gente precisa estar atento, né, que são irmãos nossos, até por dever moral e cristão, né? São irmãos nossos que estão precisando realmente desse tesouro que é a doutrina espírita, né? E às vezes com vontade de ter acesso, e esse acesso não é permitido, né? Exatamente. Então vem essa questão estrutural que a gente está falando, que a gente precisa mudar, né, no movimento espírita. Essa pergunta, eu achei ela muito profunda. Ela meio que dá uma colocação, assim, meio de tudo que precisa ser feito e a razão por quê. Por que é importante? Né? É isso. Nós temos que ter um novo olhar para o outro, né? Para o ser, para a diversidade. Vamos à terceira pergunta. Nas casas espíritas, temos os espaços definidos para cada ação. Como cada espaço pode contribuir com ações mais inclusivas? Vladas. Ok. Olha só, Graça, Divino, todos aqueles que estão nos escutando agora. Se nós verificarmos ou fizermos uma análise sobre as casas espíritas existentes hoje, né, em termos de estrutura física, né, a gente vai encontrar casas com diferentes idades, correto? Então, possivelmente, a maioria das casas, eu vou inventar aqui, tá? Chutar uma porcentagem aqui, mas possivelmente 95% das casas tem mais de 10 anos. Eu acho, tá? Estou chutando aqui. E boa parte das casas vão ter aí 50 anos, 40 anos, 60 anos, muitas casas antigas, né? Casas espíritas antigas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essas casas espíritas foram construídas dentro de uma estrutura que não prestava atenção na inclusão, né? Não prestava atenção na inclusão. Então, o que acontece? Essas casas, de alguma forma, estão tendo que se readaptar, né, a fim de que elas possam estar incluindo, né, ou permitindo o acesso, né, dentro da sua área interna, né? Então, aí a gente tem um grande desafio, né? Primeiro, as casas novas que vão ser construídas, elas precisam já ser construídas nesse formato. Isso é importante. Aí a gente cai num outro problema, que é a questão financeira, né? A criação de uma casa espírita é sempre uma luta, tal, mas é necessário que o projeto já abarque essa questão da inclusão, né? E o que seria essa inclusão, né, dos espaços na casa espírita? É necessário que, por exemplo, o cadeirante, que ele tenha portas de acesso, né? Que os banheiros sejam adaptados, né? Que você tenha um piso tátil, né? Para que a pessoa que tem dificuldade visual possa entrar e se locomover na casa espírita. Então, toda essa estrutura, ela é preciso pensar de forma bem profunda. Deixar um espaço para cadeirante na parte da frente, né, com sinalização. Então, esses são os grandes desafios que a gente precisa estar repensando, né, o modelo de hoje da casa espírita. E eu digo para vocês o seguinte: eu penso que, de forma isolada, uma casa espírita trabalhando de forma isolada teria muita dificuldade
de estar trabalhando todo esse processo de inclusão. Então, eu penso assim que as alianças municipais espíritas, os conselhos regionais, eles têm um papel muito importante dessa mobilização, né, de trazer esse tema para discussão, né, para que, por exemplo, uma AME de uma determinada cidade possa discutir junto, né, com as outras casas espíritas o que está sendo feito em termos de que os espaços dessas casas espíritas possam permitir a inclusão, né, e juntos, né, possam, de repente, uma casa está auxiliando a outra, né, para que isso possa acontecer. Porque, às vezes, a inclusão pode sair muito caro. Ou seja, pode ser que a casa tenha dificuldade financeira, por exemplo. Eu conheço uma casa espírita que ela, para poder incluir o acesso ao cadeirante, tem que colocar um elevador. Agora, porque a casa é antiga, né? A casa é muito antiga. Então, o que precisa ser feito? Precisa que as pessoas dessa casa se mobilizem, ainda que seja caro, né? E tenha condição de que isso possa vir a ocorrer, né? Então, é um caminho longo, né? Mas é um caminho que não tem volta. E as casas espíritas precisam, sem sombra de dúvida, né, estar repensando todas essas questões, né, a fim de que as pessoas se sintam acolhidas em todos os aspectos, né? Em cada espaço da casa espírita, né, seja qual for a dificuldade que a pessoa tenha, ela possa se sentir acolhida, possa perceber a atenção da casa espírita para com ela. É isso. Ok, Divino. Eu ia falar também justamente isso que o Vladas falou aí, da acessibilidade e a dificuldade das casas espíritas se adaptarem para esse recolhimento e, aliás, para essa acessibilidade, porque são muito antigas. Hoje não se faz nenhum órgão que vai receber muitas pessoas, já não se aprova mais sem essas acessibilidades. Projeto, plantas em prefeituras, etc. Mas, voltando aqui, esses espaços definidos para cada ação na casa espírita, eu entendi que seja um espaço na evangelização infantil, um espaço na mocidade, um espaço na doutrinação, um espaço nos estudos específicos da doutrina espírita, um espaço que todas as áreas, né, no caso de atuação das casas espíritas, têm de se adaptar. Isso não custa caro. Se tiver acessibilidade, temos que adaptar, e é o mais importante, temos que trazer essas famílias, dessas pessoas, para nos ajudar, porque eles têm mais um feedback de que eles precisam, como agir com eles, na maioria das vezes. Porque nós temos aqui na casa uma irmã nossa que tem um filho com uma necessidade específica, que é o autismo. E na evangelização, ela, quando estava funcionando a evangelização, hoje está parada, ela trazia ele, sim. E as meninas da evangelização ficavam lá com ele, evangelizavam ele, e faziam um trabalho diferenciado com ele. Mas por quê? A mãe tem a confiança de chegar aqui, ficar na sala de reunião e deixar a criança, ele tem acho que 7 anos, em poder de outras pessoas, porque ela sabe que essas pessoas vão acolher. Ela sabe que essas pessoas vão fazer o possível para essa criança ter um inserimento na doutrina espírita. Então, é muito importante. A família é um dos pilares para isso. É isso aí, Graça. Divino, eu acho até que a família, né, ela tem que ser inserida nesse processo de discussão, né, como você está falando, você falou muito bem lembrou aí. Para auxiliar e criar um corpo de trabalho, né, que possa auxiliar aquela casa espírita e outras, né, do próprio município, né. Eu lembrei aqui, né, já vi situações, olha só, de casa antiga que reformou e manteve porta estreita.
Quer dizer, passou por toda uma reforma e a porta é estreita ainda, quer dizer, o cadeirante não passa pela porta. Olha só que coisa, entendeu? Mas por que isso? Porque não houve a sensibilização, não foi por falta de recursos, não houve a visão. Então, acho que a gente está usando óculos aqui, né? Eu estou usando, acho que todos aqui menos. Então, assim, a gente precisa colocar o óculos da inclusão, para a gente conseguir enxergar as necessidades, né? Porque ninguém... penso eu que no movimento espírita as pessoas não vão excluir por maldade, excluir por falta de visão, por miopia, né? E às vezes falta de conhecimento de como tratar aquele caso. Isso. Porque às vezes, Vlado, vem uma pessoa com uma necessidade específica que a casa não está preparada para aquilo. Então, ela não tem como acolher. Então, tem que buscar, sim, um conhecimento primeiro, um aprimoramento da casa espírita, nesse sentido de se vai vir um surdo-mudo, no caso. Como que a gente vai lidar com ele? Como que a gente vai se comunicar com ele? Como que vai ser o acolhimento? Vai ter que ser diferente? Vai ter que ser assim? Vai ter que ser assado? E isso tem que ter um planejamento, e isso tem que ter um estudo para que a pessoa se sinta confortável em acessar a casa espírita. E, mais uma vez, a família se sinta confortável em saber que aquele indivíduo está sendo bem recebido na casa espírita. E, inclusive, assim, eu penso também que pequenas questões que podem ir sendo resolvidas aos poucos, né? Eu vou colocar uma situação que tenho certeza que tanto a Graça e o Divino vão confirmar comigo, que ao redor de um quarteirão da casa de vocês, com certeza vão encontrar algum passeio que é ou desnivelado ou desapropriado para que uma pessoa com deficiência visual ou um cadeirante possa caminhar. Correto? Estou correto? Com certeza. Então, assim, ao redor da casa, né? Estou falando assim, nas ruas. E na casa espírita, eu tenho certeza também que pode ter um determinado local ali que está inacessível, uma porta inacessível. Pequenas questões, né? Pequenas questões que podem fazer a diferença, né? Agora, uma outra coisa que é importante também a gente pensar é que a gente tem muitas casas espíritas muito pequenas. E aí, eu penso assim, da importância da AME e até mesmo de outras casas espíritas, que de repente têm mais estrutura, auxiliar essas pequenas. Porque essas casas pequenas vão ter muita dificuldade. E são pequenos detalhes, Vladas, você falando aí, eu lembrei que aqui na minha cidade tem uma casa espírita que tem um cadeirante que dirige. Então, ele tem seu carro, ele vai até a casa espírita, só que ele não anda. Então, ele pediu para colocarem uma faixa lá para ele parar o carro, para eles, na hora que ele chegar, ele ter lugar para parar, para ele já ir certinho. Então, assim, e é uma coisa simples de se fazer. Sim, sim. É uma coisa simples que já dá um conforto para a pessoa, né? Sim, dá um conforto, mostra a preocupação da pessoa, né? Da casa espírita com ele, né? E colocou. Então, eu acho que são muitas as reflexões, né, que vão ter que ser feitas, né, nas casas espíritas para que a gente consiga realmente fazer essa inclusão, né? Exatamente. A partir de ações mais inclusivas, nós estaremos dando oportunidade aos irmãos com necessidades especiais o acesso ao conhecimento, ao Evangelho de Jesus. Estaremos dando a oportunidade a eles de receberem na casa espírita o consolo, a reforma íntima, a evolução espiritual. E assim nós estaremos cumprindo a lei de amor que Jesus nos convida a seguir, não é? É quando ele diz: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração,
de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1. E este convite amoroso de Jesus, ele continua repercutindo no âmago de nossa alma há quanto tempo, nos trazendo a reflexão da busca de um novo olhar para a diversidade, diante da necessidade do outro. Aí eu me lembro daquela fala de Jesus: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de escutar. Porque, a partir do conhecimento, eu me sensibilizo e me coloco no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo a sua necessidade específica. E então eu busco ações para que se realize o passo a passo da inclusão. Este é um processo que requer o envolvimento de todas as áreas da casa espírita, né? Como vocês disseram aí, a área da evangelização, as várias áreas da casa espírita. E é importante também a capacitação de toda a equipe envolvida nas ações inclusivas. Todos têm que se capacitar tecnicamente para poder exercer esse papel inclusivo, ajudando de forma efetiva a esses irmãos no entendimento do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos ressignificarmos nossa maneira de ver o outro e de nos vermos neste processo. Nós também temos que nos incluir nesse processo. Então, como trabalhar além do receber e do acolher? Este é o nosso desafio. Então, agora nós vamos para a primeira pergunta do público. A primeira pergunta é o Rogério Mascarenhas. O que você acha da proposta de identificar as pessoas com necessidades especiais nas casas espíritas por meio de uma triagem realizada através da pesquisa? Essa primeira pergunta é o Vladas que vai responder para nós. Ô, Rogério, obrigado por você estar com a gente aqui, tá? Eu acho que é super importante, né? Tá sendo feita uma triagem, até para que você consiga verificar realmente as necessidades, né, das pessoas que frequentam a casa espírita, né? Então, assim, o estudo, né, uma pesquisa, de repente, que possa ser feita com todos os frequentadores, né, e até mesmo, às vezes, algum frequentador pode conhecer alguém que queira participar, mas já externou para ele que não tem como participar por conta da casa espírita não está adaptada. Então, acho que essa pesquisa, né, seria extremamente importante, né, para que a casa espírita possa verificar realmente essas necessidades e estar se adequando, né, para que a inclusão seja realmente concretizada. Seu som está desligado, Graça. Bom, ok. Então, vamos para a segunda pergunta do público. É a Leila Veloso. Você acredita que seja possível realizar um planejamento específico
para as atuações inclusivas nas casas espíritas? O Divino pode responder? Posso sim, boa noite, Leila. Que bom que você está conosco aqui hoje. Leila, tudo que a gente for fazer é necessário um planejamento. Principalmente essa questão dessa inclusão com pessoas com necessidades específicas. Esse planejamento não pode ser uma coisa da noite para o dia. Eu vou planejar hoje para amanhã eu já começar a recebê-los. Tem que ser uma coisa estruturada, tem que ser uma coisa pensada, elaborada com todas as áreas da casa espírita, com todos os trabalhadores da casa espírita. E, se possível for, com a família dessas pessoas. Porque a família dessas pessoas tem muita coisa para nos agregar. Muitas informações, que cada indivíduo tem uma necessidade específica, cada indivíduo tem de uma coisa que ele tem de fazer daquele jeito, e na maioria das vezes, a casa espírita não está preparada para isso. Então, esse planejamento é fundamental. O Divino, Oi. Divino, posso complementar uma coisa? Sim, sim. O planejamento, ele é extremamente importante, né? Mas é sempre bom lembrar, né, que as lideranças da casa espírita têm que realmente comprar essa ideia, têm que ter essa visão. Porque, às vezes, né, você pode, dentro da área da infância e juventude, por exemplo, você pode ter essa visão de tentar adequar ou planejar a sua área, mas a direção da casa espírita não entendeu ainda a importância. Então, olha só. A conscientização é primordial. É porque a liderança, né, se a liderança tivesse consciência, ela vai, de alguma forma, tentar irradiar isso para todas as áreas, e assim, né, porque às vezes uma área isolada ela pode até incluir alguns aspectos, mas ela vai esbarrar depois lá na frente, porque a casa como um todo não foi pensada. Né? Exatamente. Por isso é importante os dirigentes também se capacitarem tecnicamente para poder acolher essa ideia, não é? Isso é muito importante. Nós temos ainda mais uma terceira pergunta. Antônio Alves dos Reis. Algumas casas espíritas já têm elevadores e rampas de acesso às reuniões públicas. A tendência das demais casas é se adaptarem nessa ação inclusiva? Vladas, você pode responder? Posso sim. Antônio, eu penso que sim. Tá? Eu penso que sim. E eu penso que o movimento espírita como um todo, ele tem que se adiantar. Ele tem que pensar lá na frente. Como eu já até disse hoje aqui, a gente não precisa esperar que alguma pessoa que um cadeirante, como o Divino falou agora há pouco, né, que precisa de um espaço na frente do centro espírita para poder descer, né, eu não preciso esperar que tenha um frequentador para que eu possa colocar essa faixa de acesso. Né? Então, eu preciso, o dirigente de casa espírita precisa se adiantar. Né? E até me veio uma... Seu microfone está desligado, Divino. Divino, seu microfone está desligado. Eu só queria te interromper, mas eu esqueci de ligar o microfone. Pode falar. Se essa pessoa passar na frente de uma casa espírita e ver que lá já tem essa parada obrigatória para ele já vai se sentir alguém da família, opa, ali eu posso ir, que ali eu tenho como eu acessar. Uhum. Sim, com toda certeza. Então, assim, se não tem condição ainda, né, como o Antônio falou assim, todos vão ter elevador? Não. Alguns não precisam. Mas a rampa, né, se for possível, já facilita, já permite o acesso, né? Se não tiver condição de ter o elevador, às vezes não precisa, às vezes o lugar não é tão alto. E como a gente falou aqui hoje, a inclusão começa nas pequenas coisas, um piso tátil, né? Para que a pessoa que tem dificuldade visual possa se guiar, né?
uma questão muito importante também, né? Se a pessoa tem dificuldade visual, ela tem que ter algo que lhe permita caminhar pela casa espírita, ir ao banheiro, tomar a água, pegar água frutificada, saber onde que eu passo. Então, a casa espírita precisa se adequar, antecipar, para que ela realmente seja uma casa inclusiva. Ok. O nosso tempo está no fim, então queremos agradecer ao UEM, ao COFENG, ao GES, a parceria, e convidar todos para acompanhar com a gente as próximas lives que acontecem aos domingos, neste mesmo horário. Para facilitar e lembrar, inscreva-se no canal da UEM e ative as notificações clicando no sininho. No próximo domingo, a área Esperanto que irá apresentar o tema Esperanto e Espiritismo. Nós queremos agradecer a vocês, público que está aí nos ouvindo, a parceria e o apoio. Agradecer ao Vladas e Divino a disponibilidade e empenho de estarem aqui por um trabalho tão reformador. E quero pedir para vocês uma fala final e ao Vladas para fazer a prece final para nós, logo após as falas de vocês. Pode ser? Mas antes, eu gostaria de dizer, se tiver mais alguma pergunta a ser feita, nós iremos responder através do e-mail institucional da área APS, tá bom? Está aí colocado. Então, muito obrigada. Então, vamos aos agradecimentos do Divino, e depois o Vladas com os agradecimentos e a prece. Ok, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade de participar de mais esse estudo. Agradeço à União Espírita Mineira pela confiança a nós dedicada, na pessoa da Érica e na pessoa da Graça. A Graça, que é a nossa coordenadora adjunta, e é uma pessoa que tem me ensinado muito e eu tenho aprendido muito com ela. Então, quando eu preciso, eu falo com ela toda semana, quase que toda semana, e a gente tem um grupo de estudos online da área da APS, e que está engrenando e está muito bem. Então, assim, eu devo muito à Graça, tudo que eu aprendi, muita coisa que eu aprendi, o que eu sou hoje, eu devo muito à Graça. Minha gratidão. A Graça, obrigado pelo convite. Fiquei muito grato, tá, de estar participando com vocês aqui. Divino, é um prazer estar com você aqui. Lembrando que eu estou louco para visitar Piauí e estou morrendo de saudade da UEM também, de Belo Horizonte, né, de estar aí. Vamos aguardar passar essa pandemia, né? E que Jesus possa abençoar a todos nós, né? Agradeço muito pela essa oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui aprendendo conosco, né? A gente está aprendendo juntos e que a gente consiga vencer, né? Que consigamos vencer e fazer com que esse trabalho possa clarear, né, a visão não somente a nossa, né, mas de todo o movimento espírita. Então, como que é responsável por conversar com Jesus nesse momento, eu queria convidar todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, né, que possam fazer essa oração comigo, porque ela vai ficar mais forte, vai ficar mais gostosa. Então, que vocês possam, em pensamento, estar comigo nesse momento e que nós juntos possamos pedir a Jesus que possa nos dar a visão espiritual, porque ainda somos cegos diante da necessidade do amor do próximo. Querido Jesus, nos abençoe, Jesus.
nos dê a saúde espiritual, de modo que o nosso coração possa estar aquecido, a fim de que ele possa agasalhar aqueles que estão com frio dormindo nas ruas. Nos ajude, Jesus, para que as nossas mãos, que fisicamente funcionam, mas que muitas vezes esquecem de levar o alimento para aqueles que estão esfomeados. Muitas vezes passam do nosso lado e a gente não percebe. E que nós, Senhor, possamos levar um pouquinho da tua luz ao movimento espírita, em particular o movimento espírita de Minas Gerais, a fim de que as lideranças, os responsáveis, não somente pelas casas espíritas, pelas áreas, pelas alianças municipais espíritas, pelos conselhos regionais, possam estar sensibilizados pela necessidade de inclusão desses nossos irmãos que há tanto tempo anseiam por estarem junto conosco. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma noite muito gostosa, nesse final de domingo, e que a semana seja abençoada para todos nós. Assim seja.